Vocês, trabalhadores, um grande abraço. Que a bênção do Senhor seja sobre as mãos, os pés, a vida de vocês e honre aí todo o trabalho, todo o esforço de vocês, com todas as conquistas aí, projetos, que tudo que vocês coloquem às mãos de vocês sejam aí prósperos e abençoados em nome de Jesus. E nesse Dia do Trabalhador, eu venho falar de sucesso, de metas, de objetivos para alcançados, né? Hoje eu acordei assim e pensando no filho pródigo, pensando nos dois, né? Nos dois irmãos, como que a jornada de cada um foi uma jornada diferente, foi uma jornada que no final da jornada dos dois, o resultado foi diferente, né? Como o resultado daquele que se esforçou, que bateu metas, que cumpriu as tarefas, foi um resultado de uma jornada vazia, sem plenitude. E já o filho pródigo errou tanto, né? Falhou tanto. E no final da jornada ali, ele encontrou a plenitude, né? O filho pródigo não teve nenhum sucesso, teve só derrota. O maior sucesso da vida do filho pródigo, na minha opinião, foi voltar para a presença do pai dele. E ali ele encontrou festa, ele encontrou alegria. Mas ele, no meio da jornada que ele estava aqui, fazendo as coisas, tentando atingir os objetivos da carne dele, do desejo dele, no final de tudo ele descobriu que sem a presença do pai, nada daquilo trazia também alegria para ele. Porque ele, assim como lá em Eclesiastes, o escritor de Eclesiastes, todo mundo acha que é Salomão, né? Mas assim, não define bem quem é. Mas tudo indica que é Salomão. Fala assim, olha, no final Salomão. O escritor de Eclesiastes fala que ele foi alguém que bateu todas as metas, cumpriu todos os objetivos que ele queria, todos os sonhos, principalmente abraçou todos os prazeres da carne, tudo que dava prazer ele abraçava, só que ele descobriu que tudo isso não trazia vida para ele, trazia um vazio. Tudo, ele fala que Eclesiastes é um livro meio deprimente, né? Que fala que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. É correr atrás do vento. Quando se corre atrás do próprio sucesso, das próprias das próprias metas cumpridas, sem uma relação com Deus, é uma vida vazia, né? Então eu queria trazer isso para você e conversar com você sobre isso. Porque que quantas vezes nós conseguimos o que queremos, a gente não fica satisfeito. Parece que você fala assim, nossa, parece que eu sou mal agradecida, mas eu não tô feliz. Eu sei que eu devia agradecer porque eu tenho meus filhos aqui em casa, tá todo mundo dormindo ali com saúde, mas eu sei que eu sou mal agradecido porque eu tenho um carro, eu tenho um trabalho. Por que esse vazio? Por que o seu sucesso não te trouxe uma plenitude? Porque não trouxe tem alguma coisa aí na sua relação com Deus. Muitas vezes nós buscamos tanto cumprir metas, atingir os nossos objetivos, ter sucesso naquilo que a gente tem tanto isso na nossa cabeça, que a gente vai passando pela vida sem desfrutar da vida, sem desfrutar da jornada. E se você é alguém que focou no objetivo e foi atrás, bateu suas metas, mas não percebeu que sucesso não é o final, é a jornada. O sucesso não é quando você conquista, quando você chega, quando você ganha o diploma da faculdade, quando você toma posse no seu trabalho, quando você consegue comprar o carro dos seus sonhos, quando você tem nas mãos a chave do apartamento, a chave da sua casa. Isso não é sucesso. O sucesso é quem você se tornou na jornada. Você conseguiu perceber os milagres de Deus na sua vida enquanto você estava na jornada? Eu vi aqui exemplos, eu estava lendo sobre o filho pródigo e Marta e Maria. Apesar de ser
histórias muito diferentes, o pano de fundo é a relação com Deus. É a comunhão com Deus. O filho pródigo está registrado em Lucas 15, de 11 a 32, e a história de Marta e Maria em Lucas 10, de 38 a 42. São 4 pessoas, e que são 2 irmãos, o filho pródigo e Marta e Maria. Foram criados na mesma casa, alimentados com o mesmo tipo de comida. Mas ali são jornadas diferentes. O filho pródigo ele achou que o sucesso seria longe do pai, desfrutando a vida. E aí ele se depara com o que o escritor de Eclesiastes fala: eu tive todos os prazeres, satisfiz todas as minhas vontades e continuo vazio. E aí o filho pródigo lembra que na presença do pai dele, até mesmo os empregados, os funcionários, têm tudo que eles precisam. Então eu não vou exigir que ele me trate como filho. Se ele me tratar como um funcionário, já está bom demais. O filho pródigo conhecia tanto o coração do pai dele, que ele tinha certeza que ele seria pleno, que ele teria tudo que ele precisasse, mesmo se o pai não o considerasse como filho. Ele sabia que o pai ia aceitar ele de volta. Ele não tinha aquela expectativa de ter o lugar de filho. Mas ele sabia que até mesmo um funcionário, um empregado do pai dele, teria privilégios, teria plenitude, teria alegria, teria ali as suas necessidades básicas todas atendidas, porque o pai dele era um pai justo, que sabia tratar tanto os filhos quanto quem trabalhava para ele. Já o filho que ficou é um filho que cumpriu todas as metas, que fez tudo certinho. E eu estou falando aqui, vocês não torçam minhas palavras. Eu não estou falando que cumprir metas é errado, que fazer as coisas certinhos é errado, que é bom fazer tudo errado. Os dois pecaram, os dois erraram. São extremos. É errado você querer atingir o seu sucesso e buscar todas as suas conquistas. É errado você ir atrás de tudo isso sem uma relação com Deus. Sem entender que existe algo além do seu propósito, que na sua conquista, no final da sua jornada, quando tudo que você pensa e sonha, precisa ter a ver com o céu. Precisa ter a ver com algo maior. Porque se o que você está querendo conquistar, o que você está fazendo no seu dia a dia, é só para você pagar conta, é só para você não morrer de fome, é só para sustentar sua casa, seus filhos, se você não tiver um objetivo maior, depois de tudo isso, satisfeito que você conseguir tudo isso, você vai continuar vazio, porque você não conseguiu alegria no processo. Você não conseguiu alegria na jornada. Sabe, lá em Salmos 16:11 fala assim: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. Então Deus faz com que nós enxerguemos os nossos caminhos na nossa jornada, consigamos ver do jeito que precisa ser visto, do jeito que precisa ser enxergado. Ele faz a gente ver os caminhos da vida, mesmo que se você tiver com diagnósticos, mesmo que você estiver no meio do caos. Se você tem um relacionamento com Deus todos os dias, se você vai para a presença dele, ele faz você enxergar tudo o seu impossível, todas as suas lutas, guerras, tudo. Ele faz você ver tesouros escondidos nesse processo que farão você se tornar alguém que agrada o coração dele nessa jornada. Lá em 1 Coríntios 15:19, o apóstolo Paulo fala assim: se a sua alegria, se a nossa alegria, ela está baseada apenas nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Abraão foi considerado o pai da fé. Mas se você for ler a história de Abraão,
você vai ver que Abraão andou na presença de Deus. Ele não, a palavra de Deus expõe as vulnerabilidades de Abraão. Mostra que Abraão não foi perfeito. Mas Abraão, em todos os momentos da vida dele, ele andou na presença do Senhor. Mesmo quando ele errou, mesmo quando ele fez alguma escolha errada, ele ia para a presença do Senhor. Ele ofereceu a vida dele nas mãos de Deus para que Deus guiasse, para que Deus conduzisse. Lá em Hebreus 11, de 8 a 10, fala: pela fé, Abraão, quando convocado, quando foi chamado, ele obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo e nem se dirigindo. Abraão, quando foi chamado por Deus, ele obedeceu. Ele não sabia para onde que ia, ele não sabia o que ia acontecer, mas ele obedeceu. Todas as vezes que Deus chamou Abraão, ele obedeceu. E ele conseguiu identificar que era Deus que estava chamando, que era Deus que estava conduzindo. A gente fala assim, mas eu não entendo como é que Deus fala com você, como é que Deus fala. Deus, ele fala com quem está perto. Quanto mais você lê a palavra de Deus, quanto mais você orar, quanto mais você estiver na presença dele, mais você vai reconhecer ele dirigindo os seus passos. Mais você vai reconhecer a voz. Fala que a ovelha, ela obedece, ela ouve a voz do pastor, ela reconhece. Eu já falei isso aqui na live uma vez, uma moça estava dando um testemunho na internet, ela falando que Deus ficou 1 ano sem falar com ela. Deus não fica nem 1 minuto sem falar com a gente, ele está o tempo inteiro falando, nós não escutamos porque nós não estamos perto. Nós não estamos perto o suficiente para escutar. Se você vê a vida de Abraão, foi o tempo todo na presença de Deus. Foi uma obediência assim que tudo que Deus falava, Abraão é para fazer isso, ele ia e fazia. Abraão é por aqui, ele ia. Porque ele vivia na presença de Deus. E se você for olhar a vida do filho pródigo e dos irmãos, né, da história do filho pródigo e de Marta e Maria, ambos tinham algo para atingir. Objetivo, qual que era o objetivo do filho que ficou? Fazer tudo que o pai mandou. Tudo que estava ao alcance dele. Fazia tudo ali certinho. Mas ele não tinha um relacionamento. Ele não conhecia o pai que ele tinha. Porque se ele conhecesse o pai que ele tinha, quando ele escutou a festa... Porque o que é que ensina uma criança? O que a criança olha o que o pai está fazendo e ela quer imitar o pai. Os atos do pai. Fala que assim, a árvore não cai longe do pé. Mas por que esse filho estava tão longe? Porque o objetivo dele, ele queria ser batedor de metas, cumpridor de tarefas. Ele achou que esse era um jeito de agradar a Deus. E muitas vezes nós, com a nossa religiosidade, achamos que quando nós estamos fazendo obras, fazendo coisas para Deus, nós estamos agradando o coração de Deus. Mas as obras sem a fé é morta, sem o relacionamento com Deus não é fé. É morta. Essa fé é um relacionamento com Deus, é a relação com Deus. Por mais que o filho que saiu, que fez coisa errada, que pecou, que fez algo terrível, né? Desejou a morte do pai enquanto estava vivo. Porque quando você pede a herança fora da época, você está desejando que o pai morra, quer ficar com tudo. E ele fez coisas assim absurdas. Mas ele entendeu, teve um momento da jornada dele que ele entendeu que sem a presença do pai, tudo que ele viveu é em vão. É só na presença do pai, perto do pai, que ele teria tudo na vida dele com plenitude. E o que estava lá dentro da casa, cumprindo metas, batendo tarefas, cumprindo tarefas, ele não tinha uma relação com o pai. A fé dele no pai era morta. Ele vivia esperando do pai uma recompensa pelas as tarefas cumpridas. Ele era um trabalhador, não era um filho. E tem pessoas que estão nas igrejas exaustas de tanto trabalhar para Deus. E aí Deus, é como Jesus falou para Marta, 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 você está preocupado com tantas coisas, sendo que basta uma coisa só. Eu quero só ser amado por você.
Eu quero ser amado por você tendo a sua atenção, não o trabalho das suas mãos. Porque se você me amar, se você estiver na minha presença, se você olhar para mim, tudo que você for fazer é algo leve, é sem peso. Porque se tudo que você está fazendo está pesado, você está cansado, está exausto, é porque você está arrastando um peso com a sua própria força sem a relação. Porque é na relação nossa com o Pai que o nosso fardo se torna leve, que o jugo torna suave. Então não adianta nós ficarmos com foco em concluir coisas, em buscar coisas. Eu preciso ter X, eu preciso ter uma reserva, eu preciso comprar um carro, eu preciso de um apartamento, eu preciso isso para sentir segurança. Primeiro você tem que ter a segurança da presença de Deus na sua vida. Todas as outras coisas que você precisar vai ser resultado da fé que você tem nele, da relação que você tem com ele. Então, assim, o sucesso nosso, todo o sucesso que você busca, não é o seu destino. Não é o final, o resultado de tudo, porque tudo que você consegue sem a sua relação com o seu pai, você vai chegar lá e falar assim, eu me sinto culpado. Eu já ouvi algumas pessoas já me disseram isso. Sabe, eu tô numa tristeza, num vazio tão grande que eu até me sinto culpado, porque eu tô com as contas em dias. Tem meu carro ali que tá com combustível cheio. Meus filhos todos têm saúde, tá ali. Na empresa tá dando tudo certo, mas eu tô vazio. Porque o sucesso não é o destino, não é o que vai trazer plenitude, que vai trazer alegria. Porque é durante a nossa jornada. É quando nós aprendemos a encontrar alegria nos pequenos milagres. É comemorar, é celebrar a nossa jornada. Caiu, levanta. Deu errado, vamos fazer de novo. Mas nisso, não com foco em concluir, mas no foco no aprendizado. Por que foi que deu errado aqui esse projeto? Senhor, o que o Senhor tem para me ensinar? Não assim, o que deu errado aqui? Vamos ver onde que estão os erros e você vai e vê onde que estão os erros na sua jornada, vai, conserta aqui, vê ali, levanta lá e tal, sem nenhum aprendizado, só com foco, trabalha, sem parar e entender por que deu errado. Deus, o que o Senhor tem para me mostrar aqui? Abraão fazia isso. Quando deu ruim lá entre ele, Abraão e Ló, o sobrinho dele, não tinha problema. O problema foi que os dois ficaram muito ricos e começaram a briga, a discussão entre os empregados dele, os funcionários dele. Abraão não insistiu naquele sucesso dos dois. E nem com o sucesso do lugar que eles tinham alcançado. Eles tinham alcançado o topo. Estavam os dois muito ricos. Abraão não se preocupou em continuar com essa condição. Ele queria agradar a Deus. Ele falou, Deus, peraí, tem alguma coisa errada. Por que está tendo essas brigas? Deus falou, é necessário. Vocês precisam se separar. É difícil você deixar ir alguém que você ama. É difícil você deixar ir algo que você considera tão precioso, tão importante. É difícil você ter que recomeçar sem as pessoas que estavam com você durante um tempo. É muito difícil. Tem pessoas aqui nessa live que entendem o que eu estou dizendo. Sabe o que eu estou dizendo? É muito difícil. Mas Abraão, ele se importava muito mais com o que Deus estava ali ensinando ele naquele momento de separação. Ele amava o sobrinho dele. Ele amava. Só que Deus estava pedindo ali, eu quero essa relação. Eu preciso ser mais importante do que essa relação. E Abraão chegou para Ló e falou assim, olha aqui. Deus está me dizendo que chegou o momento da gente se separar. E aí é tão interessante ver o tanto que Abraão tinha ali uma fé, uma consciência de que Deus era o objetivo maior dele, agradar a Deus, obedecer a Deus era o objetivo maior dele, que não interessava, gente. Qualquer direção que ele tomasse, ele sabia que a presença ia com ele, então ele não estava preocupado. E aí ele falou para Ló escolher qualquer direção.
E Ló escolheu, fez a escolha dele, que depois, se você vai ver as histórias, você vai ver qual foi o resultado dessa escolha de Ló. E aí o que acontece? Abraão vai para o outro lado, escolhe outra direção. Mas essa direção que ele escolhe, ele tem uma relação com Deus. Ele tem ali um objetivo de andar em fé. Outra vez Abraão não sabia para onde ele ia. Outra vez ele ia para um lugar desconhecido. Mas outra vez ele estava obedecendo. Porque o foco de Abraão estava além do sucesso, estava além de cumprir tarefas, estava além da religiosidade, estava em não sair da presença. Então, Abraão, aqui em Hebreus 11, de 8 a 10, fala que pela fé, ele acreditava tanto na relação que ele tinha com Deus, que ele tinha prazer na jornada. E várias vezes, não foi só uma vez ou duas vezes, Deus falou, é para sair daqui e ir para lá. E teve horas que Deus falou, é para permanecer nessa cidade. Por que ele ouvia? Porque ele tinha uma relação, ele tinha um relacionamento com Deus. E Abraão tinha plenitude na presença de Deus. Tanto é que Ló precisou de ajuda. E Abraão foi lá ajudar. Ló foi preso, foi capturado, foi sequestrado. E ele foi lá e pegou Ló. E lá na cidade eles queriam pagar Abraão. Falou assim, que Abraão conseguiu recuperar, conseguiu salvar o povo lá de Sodoma, de Gomorra, quando eles foram atacados, acho que por 5 reis. E aí eles quiseram pagar Abraão. Abraão era rico, não precisava. Gente, quanto mais dinheiro a gente tem, mais dinheiro a gente quer ter, né? Sei lá. Acho que nunca é demais. Se faltar é que é difícil, né? Mas a falta, sempre quando ela aumenta, é ruim. Mas o dinheiro, sempre quando vem, é bom. Mas Abraão, mais uma vez, falou, eu não preciso de nada. Só o suficiente para alimentar meus soldados. Eu não preciso desse dinheiro. Ele tinha Deus na vida dele. Ele tinha Deus como o farol dele, como o objetivo final, a dependência de Deus. E não fala que Abraão, ele vivia deprimido, ele vivia chorando, ele vivia vazio, ele vivia andando, ele vivia caminhando, ele vivia indo, prosseguindo. É para ir para cá, ele ia, para o outro lado ele vai. E ali sempre fala que Abraão tinha prosperidade, teve conflitos, disputa de poço daqui, poço dali. E você via que Abraão, sempre fala que Abraão era próspero, sempre a riqueza dele era aumentada. Mas quando você vai ler sobre Abraão, falam muito mais da fé que ele tinha, da obediência que ele tinha, do que do dinheiro que ele tinha. Das terras que ele conquistou, dos lugares altos que ele chegou. A glória de Deus tem muito mais destaque na vida de Abraão do que a glória do dinheiro. Porque ele tinha uma relação com Deus. Ele era alguém que desfrutava da jornada. Ele se tornou fiel, ele se tornou pai da fé, a nossa referência de fé. Porque tudo na vida de Abraão aponta para Deus. Porque você vê que é alguém que tem uma conexão. Tudo Abraão buscava e não foi perfeito. Deus expôs os erros, as escolhas erradas, o pecado que Abraão cometeu. É tudo exposto. Deus não esconde nada na sua palavra. Mas afinal de contas, quando você pensa em Abraão, a primeira palavra que vem na sua cabeça, eu tenho certeza que é fé. E a segunda, obediência. Então, eu sei que muitos aqui, hoje é dia do trabalhador, nós temos muitos sonhos, objetivos. Talvez você não tenha sonho nenhum, você está tão sofrido que você quer só pagar suas contas. Também é um lugar errado, que precisa de uma relação mais de perto com Deus. Porque Deus quer que eu e você tenhamos sonhos, sim. Queremos que eu e você cheguemos diante dele. Até se você não tem sonho nenhum, porque você está tão sofrido, tem acontecido tantas coisas difíceis na sua vida que nem sonho você tem, é para chegar diante do seu Pai e falar isso.
Deus, a Fernanda tá falando aí de sucesso, sucesso, sucesso. Eu queria só que esse vazio não me atormentasse, que essa tristeza não tomasse conta do meu coração. Sabe, se você é uma pessoa que não tem sonhos, está vivendo uma vida aí, ó, empurrando um dia após o outro, trabalhando, fazendo, mas não está tendo prazer na jornada. Está faltando na sua parte a relação. O filho pródigo, aquele que ficou, e Marta, eles entendiam que tinham que cumprir tarefas, tinham que pagar os boletos. Mas Deus manda dizer para você: aquieta seu coração. Eu sou seu refúgio, eu sou sua fortaleza. Aquilo que você não tem força para fazer, eu te dou força. Aquilo que você não consegue fazer, eu posso fazer. Por menor que seja a sua ambição, a sua ganância agora, seu desejo neste momento, coloque ele diante de Deus. Deus tem sonhos maiores. Deus tem caminhos mais altos do que esse que você está atravessando. E você que se sente culpado porque está tudo certo na sua vida e você não está tendo alegria, gaste um tempo hoje, coloca um louvor, abra a sua Bíblia assim na cama, ajoelha no chão e começa a ter um tempo com Deus. Você precisa descobrir a alegria que Ele pode te dar na jornada. A alegria não é felicidade, porque a felicidade ela vai embora assim que vem as decepções, assim que vem as separações, assim que vem o caos, a felicidade vai embora, porque a felicidade ela faz parte de uma emoção que a gente tem quando tem coisas e vai embora quando perdemos. Mas a alegria do Senhor, a alegria que Ele coloca no nosso coração, nos dá plenitude, nos dá satisfação. E você não fica se sentindo culpado de estar com tudo certinho e está se sentindo mal, triste, não consegue ter alegria. Você vai ter alegria com tudo certinho, vai ter alegria faltando coisas, com impossíveis. Porque esse vazio é uma distância de um coração rendido e aos pés daquele que pode fazer muito mais do que você pediu, do que você sonhou. Então, o sucesso não é o destino final das suas coisas. Não é você ter tudo certo, tudo feitinho, tudo equilibradinho, tudo no lugar. O sucesso é uma jornada. Todos os dias na presença do Pai é sucesso. Um coração obediente é sucesso. Um coração que crê que tem um Deus, nunca se viu, nem se ouviu, nem penetrou em coração humano, um Deus que trabalha para aqueles que o amam, para aqueles que esperam nele. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, bater metas, ter sucesso, fazer tudo perfeito, isso é importante. Mas isso a fé faz você fazer. A fé, tudo que você crê, tudo que você desfruta na presença de Deus, bater metas, ter sucesso, cumprir, isso é orgânico. Você faz sem esforço. É algo que faz parte do caráter de Deus. Ter sucesso. O caráter de Deus está no DNA dele, a perfeição. Então vai para a presença dele. Gaste tempo conversando com Deus. Você precisa ter a sua fé aumentada, e a sua fé só é aumentada na presença dele, porque a fé é um dom dele. Em Marcos 8,36 fala assim: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Às vezes você está achando que esse versículo aqui só serve para uma pessoa que ganhou muito dinheiro e que não conhece a Deus. A Bíblia ela é viva e ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Então esse versículo aqui, eu sinto te informar, mas não é para um homem rico, para uma pessoa rica que não conhece a Deus, é para todas as pessoas que fica aí querendo bater metas com o olho lá no sucesso e não tem uma relação com Deus. A alma se perde. Você chega no topo, consegue tudo que você quer, mas sua alma se perde, vazia. E talvez você está num lugar de fracasso, onde tudo que você fez deu errado.
Tudo que você tenta, toda hora que você tenta levantar a cabeça, vem as águas, as grandes águas, e te afundam e te põem para recomeçar de novo. Não adianta nada esse esforço seu para sobreviver. A sua alma se perde. Então, a sua relação com seu pai, assim como Abraão. Abraão também pecou, também teve dias de aflição, dias de angústia. Mas quando você pensa em Abraão, você pensa em fé e obediência. Marta, Marta, você está se preocupando com tantas coisas. Você se preocupa com tantas coisas porque você não desfruta da jornada. Você não consegue enxergar milagres pequeninos, porque são pequenininhos. É comum. O que é isso, tomar um copo d'água? Isso é milagre, tomar um copo d'água? É milagre. De vez em quando vocês escutam eu falar de um copo d'água, não é? De vez em quando eu falo assim, tomar um copo d'água é milagre. É porque uma vez eu tive uma alergia alimentar. E eu não conseguia tomar um gole d'água. Porque estava tudo inchado. Não conseguia descer a água. Teve uma vez que eu tive uma decepção, uma frustração tão grande, que eu não conseguia, ficava aqui querendo arrotar, sabe, assim, aquela coisa assim. O tanto que eu passei por um período, assim, de uma depressão muito severa, e eu não conseguia engolir água também. Então, de vez em quando, vocês escutam eu falar assim, tomar um copo d'água é milagre. Mas quem já esteve ou está nessa condição que eu estou dizendo que eu estive um dia, sabe que tomar um copo d'água é milagre. Mas sabe por que a gente não considera milagre? Porque já faz parte do nosso dia a dia. E eu vou te falar, considere os milagres de Deus na sua vida, que você vai perceber que são pequenininhos, sim. É uma coisinha aqui, outra ali, é milagre, é milagre, é milagre, é milagre. E de repente isso vai crescendo e Deus vai derramando fé no seu coração e você entende que o impossível que você está enfrentando hoje, ele vai ser um milagre de Deus. Porque o reconhecer Deus na sua jornada, reconhece Deus no seu pior dia, no seu pior momento, no seu melhor momento. O pai do John Piper, eles foram internar o pai num lugar de pessoas com Alzheimer, tipo em 2005, e ele fala que o pai dele, quando levaram o pai dele para internar, ele falou assim, olha, quem não consegue encontrar a alegria nas coisas pequenas, não vai conseguir encontrar a alegria em lugar nenhum. E a alegria nós só encontramos em Jesus. Porque felicidade, você pode conquistar. Você pode conquistar a felicidade. É só você passar num concurso, felicidade. Comprou um carro, felicidade. Mas a alegria, ela ninguém te rouba, ela não tira, ninguém tira de você. Porque a alegria é de um coração humilde que reconhece Deus em todas as coisas. Falamos essa semana na live. O dia tá difícil, eu reconheço Deus. O dia da vitória, eu reconheço Deus. Que assim como Abraão, eu e você, quando alguém olhar para a nossa vida, que seja destacado na nossa vida, não as nossas conquistas, não o que a gente deixou de ganhar ou ganhou, não o escândalo do nosso pecado, ou o escândalo da nossa vitória, do quanto dinheiro você conseguiu, ou quanto de fracasso, mas quando alguém olhar para nós, que assim como na história, nós olhamos para Abraão, o que nós enxergamos é um Deus que proveu, é um Deus que cuidou, que protegeu. Quando nós olhamos para Abraão, a gente só consegue enxergar fé, obediência. Fé e obediência. Mas isso você precisa ter relação, ter um relacionamento. Todo sucesso que você tiver na sua vida, se você não foi construído nessa jornada um coração cheio de fé, vai ser só sucesso. E sucesso por sucesso não traz paz, não traz plenitude, e você vai se sentir culpado por já ter todas as coisas e não conseguir sentir alegria, porque a alegria é um dom de Deus. Coloca a mão no coração agora para você. Pai, em nome de Jesus, aqui estão meus irmãos. Hoje é dia do trabalhador. Nos ajude a
fazer tudo para o Senhor, a olhar para o Senhor, a não trabalhar somente pelo trabalho em si, pelo sucesso, por resultados, mas trabalhar para agradar ao Senhor, para olhar para o Senhor e saber que a fonte do nosso sustento não é nosso trabalho, não é nosso sucesso, é o Senhor. Porque com sucesso ou fracasso, nunca vai faltar nada, porque a sua presença para nós é suficiente. Obrigada, Deus, porque o Senhor não desiste de nós. Quantas vezes nós fugimos da tua presença, nós buscamos tanta plenitude, alegria e felicidade em coisas sem ser o Senhor. E mesmo assim o Senhor nos escolheu amar, o Senhor nos ama primeiro. Então que o teu amor, Pai, seja derramado no coração dos meus irmãos e que o dom, esse dom da alegria que o Senhor tem, que vem agora, nesta manhã, seja derramado no coração dos meus irmãos, mesmo que eles não tenham nenhum motivo aparente de estar alegres, que eles entendam que este momento da jornada deles, o Senhor está fazendo, está construindo algo maior. E todas as coisas contribuem para aqueles que te amam. E nós te amamos. E assim como Abraão, que nós possamos andar na sua presença, para que o nosso caminho seja aplanado, direcionado, um caminho reto. Nos ajude na nossa jornada, nos dê alegria, Pai. Tire do coração dos meus irmãos dessa manhã todo o vazio, toda a tristeza, toda a frustração, porque como os teus filhos nós não podemos andar frustrados. Podemos nos frustrar, mas andar frustrados não. Viver deprimidos não. Viver angustiados não. Porque todas essas coisas podem chegar até nós, mas a tua presença vem tornar leve o nosso caminho. E nós colocamos todas essas frustrações, angústias, depressão, tudo na tua presença. E confiamos que o Senhor tem o melhor para fazer com tudo isso na nossa vida. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, toda enfermidade de alma. Que você possa, em nome de Jesus, andar na presença do Senhor e, como Abraão, ser perfeito aos olhos de Deus. Não sucesso aos olhos das pessoas, mas sucesso aos olhos de Deus. Em nome de Jesus, que você possa, em nome de Jesus, ter o seu fardo aliviado agora e seja liberto de todas as suas prisões emocionais. Saia do lugar que te paralisa e olhe para a cruz. Desembarace de todo o peso que te assedia e vá andar na direção da carreira que Deus já propôs para você. Então não olha para trás não para. Anda, caminha, porque a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Um beijo. E até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.